Bom, então agora está gravando, né? Bom dia a todos e todas. Então, no GraveBer de hoje, nós vamos ter uma apresentação do professor Gonzalo Olmo, né? E como, vamos dizer assim, o objetivo principal desse projeto é chamar pessoas que trabalham no Brasil, na área de gravitação e cosmologia, né? Ou que têm alguma relação muito forte com o Brasil. O Gonzalo é assim, um nome bastante natural para entrar na nossa lista de convidados, porque o Gonzalo tem uma inserção e uma participação na comunidade brasileira gigantesca já há muitos anos, né? Inclusive, vocês vão notar que o português dele é perfeito, né? Então, isso já diz muito. O português brasileiro dele é perfeito. Então, é, só para quem ainda não teve a oportunidade de encontrar o Gonzalo, vou fazer uma breve apresentação. O Gonzalo teve a formação em física pela Universidade de Valência e depois ele passou por um pós-doutorado na Universidade de Wisconsin e outro pós-doutorado no Perimeter Institute, e depois ele retornou para a Espanha, onde fez mais um ou dois pós-doutorados até se tornar professor da Universidade de Valência, né? Nesse período em que ele retornou para a Espanha, ele também, vamos dizer assim, veio para o Brasil como pesquisador visitante na Universidade Federal da Paraíba, e atualmente ele tem um vínculo de professor visitante na Universidade Federal do Ceará. O Gonzalo é especialista em teorias modificadas da gravitação e física de objetos compactos, teoria quântica de campos e espaços curvos, e é autor de mais de uma centena de artigos científicos. E, além de ser muito produtivo do ponto de vista de produção de artigos, né, ele também é muito produtivo na questão de divulgar e disseminar a pesquisa dele em, em diferentes formas através do seu grupo lá de Valência. Então, eu fico muito feliz de receber o Gonzalo hoje e passo a palavra para ele. E, então, Gonzalo, muitíssimo obrigado mais uma vez por aceitar esse convite. Eu sei que foi um pouquinho apertado, porque o Gonzalo agora é chefe de departamento, além de tudo. Então, obrigado, Gonzalo. Obrigado, Antonio, pelo convite e obrigado a todos e todas por assistir a essa palestra. Então, hoje vou falar sobre alguns trabalhos que eu fiz nos últimos anos em relação com a questão dos buracos negros e as singularidades. Então, nos vamos focar na questão da morte de estrelas, de um tipo de estrelas, e as implicações que essa morte, no sentido de formação de buracos negros, as implicações dessa evolução em teorias além da relatividade geral. Então, vou explicar um pouco o contexto geral, as motivações, o tipo concreto de teoria, o tipo de estrela, tudo isso, né? Ok, então, primeiro de tudo, temos que entender que hoje em dia temos distintas evidências sobre a existência de objetos compactos. Temos imagens eletromagnéticas e sinais também de ondas gravitacionais. E tudo indica que os objetos compactos existem e sistemas binarios de objetos compactos e que esses sistemas têm as propriedades esperadas dentro da relatividade geral, né? Para os buracos negros. Também já observamos colisões de estrelas de nêutrons, mas em particular o foco seria, desde o ponto de vista conceitual, nos buracos negros, porque os buracos negros da relatividade geral têm problemas conceituais, não? Matematicamente, a teoria prediz a existência de singularidades e essas singularidades realmente não fazem sentido físico, né? Portanto, esses objetos compactos não podem ser exatamente da mesma forma que são previstos pela relatividade geral, né? Devem ser de algum tipo, de algum jeito diferentes, né? Portanto, temos que considerar cenários distintos da relatividade geral para descrever esses objetos compactos, ¿okay?
Então, essa imagem que temos aqui, essas duas imagens, são parecidas ao que temos aqui no lado direito. No lado direito temos uma sombra de um animal. Esse animal tem uma sombra que parece um cavalo. Aqui, essa sombra parece a sombra de um buraco negro. E o barulho desse animal seriam as ondas gravitacionais, porque elas têm tipicamente uma frequência dentro do rango acústico, são interpretadas como ondas acústicas. Poderíamos dizer que essas ondas seriam como o barulho que faz o cavalo. Então, se a sombra parece um cavalo e faz o barulho de um cavalo, podemos chegar a acreditar fortemente que é um cavalo. Mas ninguém sabe se isso é um unicórnio ou é um animal ainda mais exótico, como poderia ser uma zebra. Portanto, os objetos compactos que hoje em dia interpretamos, essas ondas gravitacionais, esses buracos negros que falamos do centro das galáxias, poderiam ser algo distinto, não exatamente os buracos negros da relatividade geral. Okay? Portanto, temos que procurar outras alternativas, outras descrições de objetos compactos que não sejam singulares em particular. Okay? Então, toda essa história sobre buracos negros, a ideia de por que acreditamos na existência de buracos negros, pois começou com a primeira solução exata das equações de Einstein, que foi obtida por Karl Schwarzschild mais de 100 anos atrás. Aqui temos o elemento de linha, que é bem conhecido por todos vocês, e tecnicamente representa a geometria fora de uma estrela. Então, na época em que essa solução foi obtida, como solução das equações de Einstein em vácuo, isso quer dizer fora das fontes, fora do fluido que representa a estrela, esse elemento de linha não tinha problemas, porque não tínhamos nenhuma razão para acreditar que esse elemento de linha fosse válido até distâncias, valores de R, aproximados a 2m ou menores, porque todas as estrelas pues, têm um raio muito maior que essa quantidade de 2m em unidades adequadas. Então, esse elemento de linha era perfeitamente válido. Então, considerando os problemas que poderia causar R igual a 2m ou R igual a 0, realmente não eram um problema naquela época porque as soluções interiores deveriam ser distintas, deveriam ser equações de Einstein com fontes. Portanto, o interior, a geometria interna de uma estrela não deveria ser descrita por esse elemento de linha, mas por outra coisa. Então, isso foi estudado, os primeiros modelos de soluções, incluindo o interior da estrela, já mostravam que poderiam existir alguns problemas, que todos os problemas do elemento de linha de Schwarzschild eram resolvidos, mas surgiam outros. E esses problemas estão relacionados com a quantidade total, a massa total que pode ser colocada no interior de uma estrela. Os modelos mais simples, como a solução que tem densidade constante, que em relatividade geral pode ser resolvido exatamente, essas são as expressões para a pressão no centro da estrela. Essa solução simples já mostra que podemos ter um problema para objetos muito compactos, porque esse denominador daqui poderia ser zero para alguns valores, ou até negativo, então isso não faz sentido, porque seria primeiro infinito e depois valores infinitos negativos ou imaginários. Portanto, isso está mostrando que até os modelos de estrela, os modelos interiores, já sugerem que existe uma massa máxima que podemos colocar no interior de um raio dado. Para uma estrela de um raio R0, pois a massa máxima que podemos colocar é essa daqui. Então, esse número pode ser calculado directamente, analiticamente, no caso dessa solução de estrela com densidade constante, mas é um resultado completamente geral para a relatividade geral, sempre que o perfil de densidade seja monótono, máximo no centro, diminuindo para o exterior. Então, esse limite, que é o chamado limite de Poultal, é válido para todas as estrelas. Portanto, não podemos colocar uma massa arbitrária dentro de uma estrela, de um raio, e esperar que exista uma solução estática.
Isso não é possível na relatividade geral. Então, isso já era um problema que estava aí, que tinham que entender um pouco os físicos daquela época. Avisado nos primeiros, no início do século XX sobre a evolução das estrelas, era a seguinte, ¿no? Inicialmente Eddington achava que as estrelas mais velhas, pues, diminuían o volumen debido a radiação, a pérdida de energia por radiação. Então, finalmente, elas ficariam como estrelas anas brancas, do tamanho da Terra, mantidas pela pressão de degeneração sí, porque a teoria de Fermi já era conhecida naquela época. Então, ele esperava que fossem do tamanho do planeta Terra, mais ou menos. Mas uma análise mais detalhada feita por Chandrasekhar mostrou que existe um limite para as estrelas que podem ser suportadas por degeneração de elétrons. Esse limite é de 1,4 massas solares. E pouco tempo depois, Oppenheimer e Volkov mostraram que as estrelas de nêutrons também podem existir e o limite também é pequeno. Portanto, aí fica aberta uma pergunta sobre o que acontece com estrelas mais massivas. A ideia de Eddington de que todas as estrelas ficam congeladas num objeto muito denso não é válida, porque não existe um mecanismo conhecido nessa época para produzir um objeto estável, com uma massa arbitrariamente alta. Portanto, essa pergunta era natural. O que acontece quando as estrelas muito massivas e velhas perdem a capacidade de produzir energia nuclear? A pressão desaparece. Então, nesse momento, Oppenheimer e Snyder, no mesmo ano 39, eles consideraram um processo de colapso estelar. Os estudos deles continua sendo o prototipo, ¿no? A ideia geral que todos temos sobre o colapso estelar. Então, eles assumiram que uma estrela que está descrita por um fluido homogêneo e isótropo, sem pressão, que inicialmente tem um raio R finito, então deixam evoluir essa estrutura seguindo as leis da relatividade geral. Esse objeto colapsa. Então, uma descrição matemática simplificada do que acontece aí pode ser feita assumindo que o exterior é a solução de Schwarzschild e que o interior pode ser modelado como uma cosmologia de tipo Friedmann-Robertson-Walker, homogênea e isótropa. Então, aí todos sabemos o que acontece, que a estrela colapsa em um tempo próprio finito. Portanto, a superfície vai de um raio dado a R igual a 0 em tempo finito, mas isso é o que seria observado por um observador na superfície da estrela, que a superfície da estrela o raio cairia até R igual a 0, a densidade seria infinita, a curvatura seria infinita, e, portanto, o resultado seria um objeto singular, porque tem muitos infinitos, que a teoria de Einstein está sugerindo que isso pode acontecer, ¿no? Que podemos chegar a densidades e curvaturas infinitas. Para un observador externo, pues sabemos que acontece algo distinto, porque nunca observan o colapso total, porque existe o horizonte de eventos. Mas, en fin, esa parte no é importante. O importante é que a estrela pode chegar a colapsar até R igual a 0, e iso cría unha densidade infinita e, por tanto, unha singularidade. O máis importante dese modelo é que mostra que a solución de Schwarzschild faz sentido non somente no exterior da estrela, mas agora faz sentido dinámicamente até R igual a 0, porque o colapso, a evolución de unha estrela con un interior homogéneo isótropo realmente é compatível con a existencia con a validez desa solución fora de R igual a 0. Inclusive en R igual a 2m é para o interior. Por tanto, inicialmente a solución de Schwarzschild parecía que somente era válida no exterior da estrela, mas cando a estrela colapsa, faz sentido a solución até R igual a 2m. Por tanto,
a validade, não, dessa solução em todo o espaço-tempo foi confirmada por essa evolução, esse modelo de evolução proposto por Oppenheimer e Snyder. Okay? Obviamente, esse modelo recebeu muitas críticas, porque faz muitas simplificações, não tem pressão, é esférico, não tem rotação. Então, muita gente melhorou, construiu modelos mais detalhados, com menos simplificações, mas as conclusões não mudaram. Okay? Então, aparentemente, as conclusões de Oppenheimer e Snyder sobre o colapso estelar eram robustas e a formação de buracos negros parecia que era inevitável na relatividade geral. Okay? Então, aí foi quando, no ano 1965, apareceu Penrose, Roger Penrose, John Archibald Wheeler pediu para ele estudar esse problema do colapso, porque tinha aí um debate amplo na literatura sobre diferentes simplificações, podemos generalizar colapso. Então, Penrose considerou o processo de colapso desde um ponto de vista diferente, considerando a existência de uma nova estrutura matemática, superfícies presas, uma superfície trapped surface, demonstrando ou considerando que a singularidade, o conceito de singularidade, vem associado com o conceito de completitude geodésica. Então, se as geodésicas são incompletas, surge uma singularidade. Então, ele mostrou que quando se existe uma superfície presa, que basicamente é um horizonte aparente, no caso mais simples, certas condições são satisfeitas, como que, enfim, umas condições de matéria, umas condições sobre a convergência, que estão associadas com as normais, os vetores normais da superfície presa. Se essas condições são satisfeitas, então a formação de uma singularidade é inevitável na relatividade geral, independentemente das condições iniciais da distribuição de matéria. Se é esférica, se não é simétrica, se tem rotação, não tem rotação, se tem diferentes componentes de energia, sempre que as condições de energia sejam satisfeitas. Outras condições baseadas em desigualdades, que isso é muito importante para dar fazer mais geral os resultados, pois, nesse caso, relatividade geral sempre vai implicar a existência de singularidades ou a formação de singularidades no futuro. Também isso foi depois estendido para modelos cosmológicos, existem singularidades no passado, mas aqui o foco é no caso de buracos negros, portanto, basicamente uma estrela, independentemente da estrutura que tenha, se ela começa a colapsar, forma uma superfície presa, então a singularidade é inevitável, no contexto da relatividade geral. O critério fundamental usado por Penrose é a ideia de incompletitude geodésica ou incompleteza geodésica, sempre esqueço do nome em português, tanto faz. O significado dessa condição é a seguinte: se temos raios de luz, que basicamente representam informação, propagação de informação, se as geodésicas de tipo luz são finitas, terminam em um ponto, em um tempo afim finito, então isso quer dizer que a informação pode ser destruída. Obviamente, na física, a informação, seja clássica ou quântica, nunca deveria ser destruída. Por outra parte, as geodésicas tipo temporal, que representam partículas, se elas também terminam em um tempo próprio finito, isso quer dizer que essa partícula, que basicamente é um observador, esses observadores também são destruídos. Portanto, a informação e os observadores podem ser destruídos se existem singularidades. Portanto, isso leva a um absurdo, porque sem observadores não podemos fazer física, sem informação não podemos interagir com outros observadores. Portanto, as singularidades representam um problema conceitual
absolutamente profundo, máis fundamental da teoría. Por tanto, non poden existir. Temos que encontrar solucións a esta situación, porque, de acordo con Penrose, o problema é absolutamente geral na relatividade geral. Por tanto, temos que procurar unha teoría mellor de gravidade, sería unha solución, que pode ser unha teoría cuántica de gravidade. Tamén poderíamos considerar que existen outras formas de materia que violan as condicións de energía dos teoremas. Mas, seja como for, precisamos unha solución para evitar as singularidades. Rapidamente, 3 anos depois do paper de Penrose, já surgiran as primeiras propostas de buracos negros não singulares. Aquí o modelo prototípico estándar é o modelo de Bardeen, que está baseado en un elemento de línea esférico, tamén caracterizado por unha función FB. Esa función ten un novo parámetro, que ese parámetro que faz é modificar a estrutura da métrica na región máis próxima do centro, de R igual a 0. A región do horizonte, cando R é moito maior que Y, se Y é suficientemente pequeno, pois, basicamente, recuperamos a geometría de Schwarzschild. Por tanto, vamos ter un horizonte e a región do horizonte non muda moito, mas a región interna muda moito. Porque cando R va para 0, o denominador já non é máis 0, está regularizado por esa constante, por tanto, temos un valor finito, e o resultado é unha geometría tipo de Sitter, porque sería unha constante que multiplica R2, R cuadrado. Por tanto, iso representa un objeto que ten un horizonte, ou 2, como nese caso, que é un buraco negro, mas que a parte máis interior ven descrita por un núcleo de tipo de Sitter, unha enerxía de vacuo. Então, esa constante Y estaría relacionada con esos efectos cuánticos, esa gravidade cuántica ou cualquier outro mecanismo que posan imaginar, mas que consegue regularizar a región máis interna do buraco negro. Entón, existen outros modelos. A partir desa idea de Bardeen, pois surgen unha grande variedade de diferentes modelos de buracos negros non singulares. En fin, o diagrama de Penrose, nese caso, ten esta estructura que é igual, ben parecido con o diagrama de Penrose de un buraco negro con carga eléctrica. Ten 2 horizontes, un externo, outro interno, mas a región onde deberíamos ter a singularidade, pois agora é un espazo tipo de Sitter, por tanto, non ten singularidade. Bom, iso foi no ano 68. Nos últimos anos, por exemplo, en 2018, Visser and Simpson, un estudante dele, consideraran un tipo distinto de mecanismo para evitar a singularidade de buraco negro. Que para descrever eses objetos, eles usaran ese nome aquí tan legal, black bounce. Ese black bounce o que representa é, basicamente, un elemento de línea parecido con Schwarzschild, sobre aquí R, agora ten que escrever raíz de R2 máis A2, por tanto, esta cantidade nunca chega a 0, e aquí as dúas esferas, pois, ten un rayo mínimo. Entón, ese elemento de línea que é proposto non é solución de unha distribución de materia concreta, é inventado, por tanto, consegue evitar a singularidade en R igual a 0, mas por medio dun mecanismo que é distinto do núcleo de Sitter, do tipo de Bardeen, eses buracos negros con núcleo de Sitter. Aquí, o que temos é unha coisa ben máis parecida a un buraco de miñoca. Cando M é 0, de fato, recuperamos o buraco de miñoca de Ellis-Blondnikov. Porque cando R é 0, chegamos a unha esfera mínima. Ese R pode ir de máis infinito a menos infinito. Agora, temos en R igual a 0 sería a garganta do buraco de miñoca. Entón, dependendo da relación entre M e A, pois podemos ter diferentes configuracións. Se A é moito grande, é maior que 2M, pois temos buracos de miñoca
travesáveis. Se A é menor, podemos ter un buraco negro, mas que no interior, no centro, o centro agora non ben representado por unha esfera de rayo cero, mas por unha esfera mínima. Entón, esa esfera mínima permite estender as geodésicas, de tal xeito que é como que existe unha estrutura interna dentro do buraco negro, que é como se fosse un buraco de miñoca, que permite a extensão das geodésicas e, por tanto, pode continuar a propagação de informação de partículas e não tem singularidade. Okay? Gonzalo, Sim. há uma pergunta do Albert. Albert, você quer fazer a pergunta? Sim. Albert, não estou escutando. Ele tá dizendo que não tem microfone, mas ele está perguntando qual matéria que gera a métrica de Simpson-Visser. Pois esa en particular eu non calculei, mas pode pegar esa métrica, colocar nas ecuações de Einstein, por exemplo, se quer interpretar que esa é unha solución da teoría de Einstein, pois calcula o tensor de Einstein e reinterpreta ese tensor como se fose o tensor en ese momento de un tipo de materia. Entón, eu diría que esa aquí debe ser unha mistura entre unha electrodinámica non linear e un campo escalar. Normalmente é sao así, usado geometrías esféricas estáticas, básicamente todas elas poden ser descritas combinando electrodinámica non linear con un campo escalar, con algún potencial ou cualquier coisa. Ou até sen potencial, mas só precisa de dúas ou tres funções independentes para poder reproducir ese tipo de elemento de liña. Mas, de un xeito máis geral, podemos falar de un fluido anisótropo. Se temos un fluido anisótropo con dúas ou tres presoes distintas, sempre pode gerar ese tipo de geometrías. Ok? Muito ben. Entón, aquí temos, por tanto, temos os buracos negros non singulares de Bardeen, que ten un núcleo de De Sitter, temos eses black bounces, e nos últimos anos tamén a comunidade de Loop Quantum Gravity pois traballou en estudar os modelos cosmológicos. Eles já fixeran bastante traballo sobre cosmologías non singulares nos anos 2000, a primeira década, até o 2012, por aí fixeran bastantes traballos sobre cosmologías non singulares, e a partir de aí começaran a estudar tamén aplicar as técnicas de loops para os buracos negros, o buraco negro de Schwarzschild, realmente de Kruskal, a extensão de Kruskal, e aplicando esas técnicas a geometría de Kruskal, pois conseguen unhas geometrías modificadas, que son parecidas con ese elemento de liña que é inventado por Visser e Simpson. Por exemplo, aquí na parte radial, aquí dá para ver que o sector R cuadrado, pois agora ben representado por esa cuantidade. Ese é un modelo particular, ten outros modelos, estou mostrando un exemplo de Rodolfo Gambini, Javier Olmedo e Jorge Pulin, onde aquí dá para ver que o sector esférico pois ten unha constante que tamén representa unha esfera mínima. Entón, o diagrama de Penrose, neste caso de aquí, que somente ten un horizonte, pois é ben parecido con o elemento o diagrama de Penrose de Kruskal, só que onde debería aparecer a singularidade, MR igual a cero, pois agora temos unha superficie que corresponde con esa superficie de área mínima. Esa é unha superficie de transição, é o que eles chaman de transition region. Entón, esa región de aquí fora é onde a xente mora, fora do horizonte. Ese sería o horizonte de eventos, esa región de aquí, e esa región de aquí sería unha región de superficies presas, trapped surface, que todos os rayos de luz estarían convergendo, diminuindo a área das dúas esferas, independente de que o rayo esteja indo para dentro ou para fora, sempre esa área estaría diminuindo, eso que caracteriza unha superficie presa, mas cando chega a esa superficie de transição, que sería como a garganta dun buraco de miñoca, mas no interior dun horizonte,
Então, essas duas esferas que estavam colapsando, pues agora as duas começam a crescer. Portanto, essa seria uma região oposta a uma superfície presa. Portanto, essa região aqui pode ser interpretada, eu acho que coherentemente, como uma transição de buraco negro a buraco branco. A superfície de trânsito seria essa região aqui, onde antes estava a singularidade e agora temos essa superfície mínima. Essa superfície é que garante a extendibilidade das geodésicas, que faz esse efeito de que a contração inicial agora vira expansão. Okay? Então, esse resultado daqui da comunidade de Loop Quantum Gravity, basicamente, é a mesma ideia, o mesmo conceito que esse que Visser e Simpson estão propondo aqui, só que com outro nome. São diferentes comunidades e usam terminologias distintas, mas o conceito é exatamente o mesmo. Ok? Então, bem, para falar um pouco do meu trabalho também, só indicar que já no ano 2012, estudando teorias de gravidade tipo quadrático, as correções típicas que vêm da teoria quântica de campos em espaços curvos, según considera uma lagrangiana de gravidade desse tipo, com correções de Ricci quadrado dos dois tipos, em combinação com Maxwell, mas considera a formulação dessa teoria no contexto métrico afim, então surgem soluções analíticas exatas que têm também essa propriedade dos black bounces, que, bem, existem horizontes e a função R2, que representa a área das duas esferas, pois tem um mínimo. E quando x é zero, pues encontramos que R é RC, é o seu raio crítico mínimo, que a gente conseguiu interpretar efectivamente como um buraco de minhoca. Aqui usamos uma terminologia diferente. A gente falava de buraco de minhoca dentro de um buraco negro. Visser fala inglês desde criança, portanto encontrei uma palavra muito boa, black bounce, bem legal. Ok? Mas, enfim, basicamente representan o mesmo tipo de estrutura. Portanto, esses black bounces, que são objetos buracos negros não singulares, pois surgen en diferentes contextos, en teorías de tipo métrico afín, en teorías motivadas o inspiradas pela gravidade quântica não perturbativa de loops, e também pues, podem ser inventadas e geradas por fluidos de distintos tipos, okay? Dentro do contexto da relatividade geral. Ok, então aí temos um conjunto de soluções de buraco negro não singular, muito bonito, mas todas elas são soluções estáticas. Então, uma pergunta natural é se é possível gerar essas soluções não singulares dinamicamente, através de um processo dinâmico. Nesse sentido, temos que relembrar novamente o início da palestra, que a solução de Schwarzschild inicialmente era interpretada como válida somente fora da estrela, mas Oppenheimer e Snyder mostraram que essa solução era válida também em todo o espaço, até R igual a zero para soluções de vácuo. Portanto, isso foi demonstrado pelo estudo do modelo dinâmico do colapso, que levou a solução de Schwarzschild até R igual a zero, com uma solução externa válida. Okay? Então, a pergunta natural é, no nosso caso de buracos negros não singulares, é se eles podem ser gerados dinamicamente. Então, temos que pensar para ver se é possível construir buracos negros não singulares dinamicamente. Existem vários modelos por aí, mas vou mostrar aqui a inspiração que a gente teve para os trabalhos que fizemos. Então, primeiramente, o modelo de Oppenheimer-Snyder é muito bom, porque considera uma estrela, que é um objeto físico, um sistema físico que existe, temos evidência experimental e observacional de que existem as estrelas. E tem umas simplificações muito boas aqui, que é homogêneo e isótropo, mas isso pode ser relaxado. O importante é pegar uma estrela inicialmente e depois tentar interpretar o colapso da estrela pois para que produza um objeto como este daqui, que tem uma transição entre buraco negro e buraco branco
pois algo debería acontecer, non? Porque como geramos ese interior de black bounce, por exemplo? Pois unha idea natural é considerar un modelo de colapso estelar en un contexto onde existan cosmologías non singulares. Se o interior da estrela pode ser reproducido o simplificado como damos unha dinámica a ese colapso baseada nas propiedades das cosmologías non singulares, non? Seguindo a idea de Oppenheimer e Snyder que modelaran o interior da estrela como unha cosmología, pois vamos modelar esa estrela que colapsa en termos de unha cosmología non singular. Okay? Entón, como podemos facer iso? Pois, ben, eu estou traballando en gravidade modificada, entón, miña idea foi considerar o colapso estelar en teorías de gravidade sen singularidade, que teñan un rebote cosmológico, un bounce cosmológico. Mas, obviamente, aquí eu sei que existen outras ideas posibles, en particular, Saulo e Julio traballaron uns anos atrás en un modelo dese tipo de colapso estelar con campo escalar dentro da relatividade geral. Iso pode gerar objetos non singulares, entón, eu sugiro, estou facendo aquí un anuncio para que estudem ese artigo, que é ben legal. Mas, o meu ponto de vista é máis próximo das teorías de gravidade modificada, além da relatividade geral. En ese sentido, cual sería a teoría que poderíamos considerar? Ben, na literatura existen moitos modelos de cosmologías non singulares. Aquí existe un Physics Report de Mauro Novello e Santiago Pérez Berguiafa, que é ben interesante, que ten un monte de modelos distintos de cosmologías non singulares de tipo bounce, mas eu estaba máis interesado nos modelos de loop quantum cosmology, porque já traballei un pouco nese contexto, eles já ten resultados sólidos, ben establecidos sobre a aplicación das técnicas de cuantización non perturbativas para modelos. Ten algunhas ambigüedades, porque a cuantización sempre ten ambigüedades, mas eles ten resultados robustos, e que os diferentes modelos de loop quantum cosmology, todos eles evitan a singularidade cosmológica por medio de un bounce cosmológico. Entón, na literatura existen tres modelos distintos ao menos tres modelos distintos baseados na teoría na loop quantum gravity, na loop quantum cosmology, mas a que está interesante é que a dinámica efectiva deses tres modelos distintos pode ser reproducida por unha familia de funções FDR no contexto de métrico afín, de teorías formuladas a la Palatini. Entón, unha idea natural era estudar o colapso gravitacional dunha estrela gobernada por esa dinámica, porque esa dinámica, curvaturas baixas, reproduce a relatividade geral e a curvaturas máis altas pode reproducir os tres distintos modelos de loop quantum cosmology somente ajustando os parámetros. Aquí temos tres parámetros, xi, alfa R, alfa RC e beta, mas dois deles, alfa RC e x, poden ser determinados analíticamente e o beta é o único parámetro libre, por tanto, ese é obtido numéricamente, e para diferentes valores, pois, podemos reproducir o loop quantum cosmology usual, o modelo modificado 1 ou o modelo modificado 2. Então, ese modelo, esa familia de aquí, pois, é bastante interesante como descrição efectiva de todos ese conjunto de modelos hamiltonianos de loop quantum cosmology. Okay? Por tanto, noso objetivo agora estaba ben definido, estudar colapso estelar nesa teoría de gravidade. Okay? Mas, claro, é máis fácil falar que facer. Entón, estudar o colapso dunha estrela da relatividade geral, pois é difícil, porque precisamos de unha estrela, un modelo realista. Estender ese problema além da relatividade geral, pois é ainda pior, ainda máis difícil, porque os métodos da relatividade numérica están optimizados e desenvolvidos para a relatividade geral, non para outras teorías de gravidade. Entón, esa foi unha frustración inicial, mas, por sorte, aquí na Universidade de Valencia temos
grupo muito bom de relatividade numérica e começamos uma colaboração com eles. Dos meus alunos de doutorado começou a trabalhar com eles para aprender as técnicas. E, por outra parte, a gente desenvolveu umas técnicas analíticas que permitem establecer uma correspondência entre as equações de movimento das teorias de gravidade modificada e as equações de movimento da relatividade geral. En particular, técnicamente uma que está bastante escura, bastante complicada, mas gráficamente, o sea, visualmente, podemos simplificar o problema desse jeito. Que se temos uma teoria de gravidade e uma teoria de matéria, podemos construir un modelo de gravidade en materia modificada, por exemplo, un campo escalar aquí, aquí sería un campo escalar con outra lagrangiana distinta, tal que as soluções dessa teoria, desse modelo, do problema de relatividade geral con materia modificada, pode ser usada para gerar as soluções do problema de gravidade modificada con materia usual. ¿Okay? Por tanto, transformamos o problema de gravidade modificada con materia normal en un problema de gravidade normal con materia modificada. Por tanto, un problema técnico grande ya estaba resolvido, que era ese aspecto de transformar el problema de gravedad modificada en un problema de relatividad general con materia modificada. Es lo que llamamos de mapping method. ¿Okay? Por tanto, ahora ya podíamos usar los métodos de relatividad numérica da relatividade geral de sempre para estudar soluções de nossa teoria de gravidade. Okay? Por tanto, já estava tudo pronto. Temos as técnicas analíticas, as técnicas numéricas, os modelos FDR de Loop Quantum Cosmology e aquí o grupo de relatividade numérica, eles são especialistas no estudo de estrelas de bósons. Até ten modelos de colapso de estrelas de bósons, explosores de todo tipo, supernovas, en fin, que decidimos comenzar a estudar o colapso dunha estrela de bósons. E para iso, pois, temos que considerar primeiro as soluções estáticas, que definen os dados iniciais do problema, para depois considerar a evolución temporal de ese sistema. ¿Okay? Por tanto, consideramos un campo escalar que ten unha dependencia no tempo, esos modelos pues, son dese tipo, mas somente ten unha frecuencia, non é unha superposición de frecuencias, somente ten unha, okay? E ten un potencial dese tipo, e já estaba todo pronto para estudar o problema, mas, ben, aconteceu que non tudo é tão simples como parece, então, aplicar as técnicas de mapping aos modelos de Loop Quantum Cosmology, pois não era tão simples, não era fácil. Então, decidimos considerar um modelo de gravidade mais simples, esse daqui, quadrático, simples, que, ben, mantém a essência de lo que estamos procurando, que é gravidade modificada, modificar a dinâmica, curvaturas muito altas, mas não é tão sofisticado como esse daqui. Okay? Mas, técnicamente, algébricamente, muito mais simples. Então, isso simplesmente melhora ou simplifica a parte algébrica. Por tanto, a ideia seria esta, que nosso modelo é bastante bom, a parte de estrelas de bósons é perfeita, a parte de gravidade modificada, pois, estamos sacrificando un pouco, mas é bastante bom. É suficientemente bom, porque ese modelo cuadrático FDR já mostramos no ano 2009 que tem soluções cosmológicas não singulares de tipo bounce. Por tanto, ese é o ingrediente que estamos procurando. Uma teoria de gravidade que tem un bounce. Por tanto, ese modelo cuadrático satisfaz esa exigencia e pronto, vamos a trabalhar con ela. Okay? Por tanto, comenzamos a trabalhar e encontramos, ben, primeiro de todo vamos a definir o modelo, vamos a estudar esa teoría de aquí, esa teoría FDR, acoplada a un campo escalar canónico, ese X de aquí é o termocinético, é o potencial, já falei dele antes. Então, usando a técnica de mapping, o problema asociado a esa teoría cuadrática, dentro do contexto da relatividade geral, sería ese modelo aquí. A dinámica gravitacional é relatividade geral,
acoplada, definida para outra métrica, e o modelo de materia agora non é o modelo canónico, non é un campo escalar canónico, mas ten esa estrutura aquí. A estrutura cinética é cuadrática e despois ten outras contribucións debidas ao potencial. Mas, en fin, aquí está o que resolvendo ese problema de relatividade geral podemos gerar as solucións de aquí. Non quer dizer que as solucións da relatividade geral dese modelo son as solucións da nosa teoría. Non. Que usando as solucións da relatividade geral de aquí podemos gerar esas solucións. Existen unhas transformacións algébricas que relacionan os dois espazos de solucións. Ben? Entón, conseguimos encontrar solucións estáticas, estrelas de bósons existen nesa teoría cuadrática. A liña azul representa as solucións de relatividade geral, as outras representan o noso modelo para diferentes valores do parámetro positivo. No caso do modelo negativo, pues, as solucións son distintas, mas, grosso modo, temos unha región de valores que son ben parecidas con relatividade geral. Okay? E a partir de aquí, pois, consideramos a evolución temporal. Temos os dados iniciais e agora consideramos a evolución temporal e poden acontecer varias cosas dependendo do tipo de estrela que consideramos. Se a estrela, os estados iniciais representan unha estrela nesa región de aquí, pois esa región é unha región de estabilidade. Entón, esas solucións son estáveis. E fican igual, unhas pequenas oscilações. Mas se os dados iniciais están aquí, pois poden acontecer varias cosas. Ben, unha, pode ser que a estrela evolva, vire unha estrela da mesma masa, mas na región estável. Pode acontecer tamén que a estrela experimente unha dispersión, explode, basicamente. Va embora, unha dilución geral, se dispersa. Iso depende da energía, de binding energy. De cualquier xeito, consideramos as solucións un conjunto de solucións inestáveis e o que facemos é perturbar o perfil de densidade. Perturbando ese perfil de densidade, forzamos o colapso. Forzamos o colapso da estrela, entón, acontece o seguinte. Esa evolución do valor do campo escalar no centro da estrela, a liña azul representa o que acontece na relatividade geral, por tanto, ese é un proceso de colapso usual, o valor do campo no centro inicialmente aumenta moito, e chega un momento que chega a un máximo e depois diminui, va para cero. Esa liña vertical de aquí representa o instante, ese é o tempo, evolución temporal, ese é o instante no cual o horizonte aparente surge. Por tanto, aquí é formado un horizonte aparente e a estrela colapsa formar un buraco negro. Agora, no noso modelo FDR, pois, para valores negativos, o código non dá nada, basicamente gera unha singularidade nua. Esas solucións non estamos interesados nelas. Mas, para valores positivos do acoplamento, encontramos tamén un comportamento que é ben parecido con o colapso na relatividade geral, porque a evolución é a incrementar o valor do campo no centro, aumenta a densidade e forma un horizonte. O horizonte de evento aparente é formado e, por tanto, forma un buraco negro. Por tanto, temos buracos negros. Ese é un resultado. Primeiro, temos estrelas de bósons, diferentes tipos, nesa teoría, e, perturbando algunhas delas, podemos formar buracos negros. A pregunta agora é, esas estrelas de bósons están formando buracos negros baixo unha dinámica, sobre unha dinámica que no contexto cosmológico gera bounces. Entón, o que acontece neste caso para o objeto que está colapsando? É un buraco negro usual ou é un buraco negro de outro tipo? Temos que lembrar os dois tipos de buraco negro que é nao singular que discutimos no inicio. Aqueles que ten un núcleo de Sitter, que a componente GTT, por exemplo, debería ter unha estructura así, ou buracos negros de tipo black bounce, onde a componente angular presentaría un mínimo, unha área mínima no centro. Entón, temos que procurar ese tipo de solucións. Estudar se nosa solución coincide con algún deses tipos.
Eso aquí, eso es lo que encontramos. Esa es la componente Y angular, la métrica, esa es la evolución temporal, e encontramos que a partir de un instante dado, a función Y teta teta presenta un mínimo. Por tanto, se teme un mínimo es porque está surgiendo un bounce, un tipo, una garganta de buraco de minhoca. Ese mínimo surge en un instante, aumenta, el tamaño de esa garganta aumenta, llega a un máximo y después decae suavemente con el tiempo. ¿Okay? Mas o importante é que estamos gerando unha garganta no interior do buraco negro. A liña discontinua representa o instante no cual o horizonte de aparente é formado. Entón, é importante considerar aquí que o mínimo, esa garganta de buraco de minhoca surge antes da formación do horizonte aparente. Mas cuando termina o colapso e podemos calcular as trayectorias dos rayos de luz, encontramos que esa garganta fica no interior do horizonte de eventos. Esa liña sólida representa o horizonte de eventos. Por tanto, a formación desa estructura interior, esa garganta de buraco de minhoca no interior do buraco negro, non é observável desde fora. Por tanto, o concepto de cosmic censorship, a censura cósmica, é satisfeita. Então, non podemos observar esa estructura interior. Ok, então agora vou mostrar exactamente o que acontece con as dúas esferas cando o sistema colapsa. Okay? Aquí teño un vídeo, sí, me está evoluindo aquí no tempo. Ese é un Euclidean embedding. Ten que ollar aquí, ese é o centro da estrela. Agora, a densidade de materia está aumentando moito debido ao colapso e acontece iso. Ok? De novo, ese é o espazo euclídeo interior, esa región de R igual a 0, típico dunha estrela, forma de cone, a ponta sería R igual a 0, mas chega un momento en que unha región experimenta unha expansão e surge unha esfera nova que comeza a crecer. Entón, esa garganta de aquí, ese rayo de aquí, representa a garganta dese, vamos a falar de buraco de minhoca, a garganta do black bounce, porque toda esa región está no interior do buraco negro. Por tanto, o que está acontecendo é que cando a densidade de energía aumenta no interior de nosa estrela de bósons, a nova dinámica, a dinámica modificada, está gerando efeitos de gravidade repulsiva. Entón, en un momento dado, o espazo-tempo na región máis interna experimenta unha expansão, un efeito de tipo expansão cosmológica, un bounce cosmológico. E esa región interna máis pequena comeza a se expandir, como acontece nos contextos inflacionarios de cosmología, ¿no? O modelo de inflación cosmológica explica que unha región pequena do espazo experimenta unha expansão instantánea. Pois iso acontece aquí no interior, no centro da estrela. A región do centro, como está atrapada, está presa no interior de un horizonte de eventos, non pode explodir para atrás. Entón, somente pode explodir criando unha nova región do espazo-tempo. E iso é o que está acontecendo aquí. Okay? Agora, o ritmo de crecimento, de expansão desa circunferencia de aquí, do R máximo desa nova esfera, dese que chamamos de baby universe, aquí está nascendo un novo universo. Entón, ese novo universo ten un rayo máximo, aquí, que está crecendo, pois o ritmo de crecimento, aquí dá para ver que é exponencial. Por tanto, esa expansão realmente é de tipo inflacionario, é igual que acontece nos modelos cosmológicos. Ok? Ok. Pois, iso é o que observamos, que o colapso de estrelas de bósons no contexto de teorías FDR que ten un bounce cosmológico, pois pode gerar dinámicamente unha estrutura
que é compatível com essa imagem daqui estática. Essa aqui é estática, e mostra uma transição entre a região de buraco negro e a outra de expansão a buraco branco. Aqui está tudo saindo, aqui está tudo entrando para o interior e de aqui está tudo saindo. Ok? Pois é justamente o que acontece aqui. A matéria que estava caindo para o centro da estrela agora está saindo fora, mas como não existe fora, pues tem que criar esse espaço. E isso é justamente o que está acontecendo. Essa região de aqui tem que ser criada num modelo dinâmico. Essa região de trânsito deve ser criada, é o que está acontecendo aqui. Está crescendo de maneira natural. Por tanto, uma conclusão importante é que na relatividade geral o colapso gravitacional gera singularidades, só condições muito gerais, mas fora, além da relatividade geral, podemos encontrar processos de colapso, um colapso completo, com detalhe, não um modelo simplificado, uma estrela de bósons completa que colapsa e a evolução mostra que podem existir estruturas de tipo black bounce formadas dinamicamente. Portanto, a validade da solução de Schwarzschild até R igual a zero foi demonstrada pela evolução de dados, da evolução dinâmica do processo de colapso. E aqui estamos mostrando que essas estruturas podem surgir de maneira natural por evolução de dados iniciais regulares. Ok? Então, antes de terminar, só para mostrar umas implicações que isso pode ter, aqui estamos considerando a evolução numérica mostra a formação de um buraco negro, ok? Mas o crescimento de uma estrutura interior dentro desse buraco negro. Agora, isso nos faz pensar sobre a possível existência de objetos exóticos desse tipo, que sem horizonte. Vamos considerar que não tenham horizonte e que possam ter uma estrutura deste estilo. Podem existir, vamos falar como buracos de minhoca fake, que não são buracos de minhoca, porque tem uma estrutura típica de espaço externo, mas um interior que não é infinito. Portanto, topologicamente isso é simples. Um buraco de minhoca é uma estrutura que topologicamente não é simples. Mas essa daqui é simples porque é um stretching de uma região menor. Mas realmente não muda a topologia. Então, num trabalho recente, fizemos uma análise dessa possibilidade, não? Que se é possível encontrar buracos de minhoca com uma região interna que não seja realmente infinita, mas que seja de tipo bubble, não? Um baby universe, como esse que que obtemos aqui numericamente. Então, fizemos uma proposta, não? É um modelo simplificado, é um trabalho feito com Renan Magalhães, que está aí, de Pará, de Belém, e com Crispino e com gente daqui, Andreu Massó, que foi meu estudante, o estudante que fez a evolução dinâmica desses modelos, e Flávio Baixinho, que é um postdoc aqui. Pois consideramos as implicações que poderia ter uma estrutura desse tipo, como um buraco de minhoca usual no exterior, mas que no interior o espaço é acotado, que não vai para infinito. Esse daqui, essa linha preta seria o buraco negro de buraco de minhoca de Ellis-Blondikov, infinito, usual, simétrico, mas esses outros representam estruturas finitas. Okay? Então, isso tem características observacionais próprias? Pois tem muito interessantes. Aqui temos umas imagens do interior, diferentes estruturas que podemos encontrar. Não vou entrar nos detalhes, só mostrar o artigo que está aí. Mas simplesmente falar que a absorção e emissão de raios de luz por essa estrutura é distinta do que acontece tipicamente com um buraco de minhoca, simétrico ou assimétrico. E também os sinais, os ecos que podem ter as ondas gravitacionais quando chegam e interagem com esta estrutura também são distintas
dos ecos que podemos encontrar en buracos negros buracos de minhoca de tipos Ellis-Plotnikov. Os buracos de minhoca usuais, as ondas gravitacionais que entran poden ter algúns ecos, mas, no noso caso, a estrutura interna, como existen eses potenciais efectivos, ese pico de aquí mostra a posición da garganta do buraco de minhoca, mas esa región de aquí, ese novo potencial representa o tamaño da esfera interior, o tamaño dese objeto. Entón, aquí podemos ter ondas resonantes que están indo e voltando, e algunhas delas poden escapar. Por tanto, esas que escapan geran ecos, que son esos ecos de aquí. Entón, esos ecos de aquí son completamente distintos dos ecos observados nun buraco de minhoca usual. ¿Okay? En fin, todas esas propiedades de esos ecos pueden ser caracterizadas, está todo en ese artigo que estamos mejorando un poco ahora. Mas, en fin, o estudo do colapso de estrelas de bósons en teorías além da relatividade geral, pues mostra que poden existir novas estructuras que poden ser de interese para resolver o problema das singularidades e gerar novas situações interesantes desde o ponto de vista fenomenológico, tanto para sombras, aparência eletromagnética dos objetos compactos, quanto para as detectores de ondas gravitacionais. Okay? Isso era o que eu queria falar. Obrigado pela atenção. Então, vamos agradecer ao Gonzalo pela excelente apresentação. Bom, durante a apresentação, nós tivemos algumas mensagens no chat, e uma delas foi o Saulo agradecendo a propaganda que você fez do artigo dele com o Júlio, né? E depois o Júlio dizendo que precisava sair porque ele tinha aula, e agradeço pelo seminário. E depois o professor Felipe Faria disse que tinha uma pergunta para fazer após a apresentação. Então, Felipe, você pode fazer sua pergunta. Oi, primeiro, parabenizar pela apresentação, muito didático, né? Bem bom, bem engraçado também alguns pontos, né? Que minha pergunta é sobre os buracos negros singulares, porque vocês, a gente sabe que classicamente não tem solução, né, dos buracos negros singulares, e vocês procuram teorias que tenham soluções não singulares, né? Então resolve esse problema. Só que os buracos negros singulares da relatividade geral e o modelo cosmológico também não vão ser soluções dessa teoria, então ela também não vai ter soluções singulares. O que acontece com essas soluções? Bem, primeiro, o modelo que estou apresentando é uma ilustração de que existe vida além da relatividade geral, além dos buracos negros singulares. Então, é que essas estruturas, a gente não sabíamos que esse tipo de soluções, estruturas, iban a surgir dessa análise. Então, isso foi realmente uma descoberta. Não sabíamos que o resultado final seria do tipo black bounce. Poderia ter sido um de Sitter core ou outra coisa distinta, mas surgiu justamente este tipo de solução. E, obviamente, o modelo, já mostrei que tem outras soluções que são singulares, mas o modelo usando sinais negativos do parâmetro, portanto, uma teoria distinta. Então, eu não sei se esse modelo quadrático com sinal positivo em todos os contextos vai gerar soluções não singulares. Isso não sei. Okay? Somente sei que podem existir soluções não singulares. Sobre as não singulares, pues nada, simplesmente dizer que deberíamos continuar procurando un modelo mellor, porque ese modelo FDR é muito simples, posiblemente possa existir, o noso objetivo debería ser procurar
umas teorías ainda máis gerais, que os modelos FDR, nas quais realmente consigamos evitar todo tipo de singularidades. Eso sería o objetivo ideal. Okay? Mas non sei se iso realmente pode existir. Então, não posso falar mais sobre essa questão. Ok, obrigado. Bom, em seguida, ainda no chat, o Saulo levantou algumas perguntas. Saulo, você pode fazer suas perguntas por áudio ou você quer que eu leia? O que você... Acho mais rápido você ler, Antônio, fica mais compacto, mais objetivo. Então, o Saulo colocou aqui 3 perguntas e a primeira... Eu posso ler. Sí, a primeira, a solução externa corresponde asintóticamente plana? Sim. A solução externa é asintóticamente plana porque o objeto que colapsa, nós temos uma estrela de bósons, e como todas as estrelas de bósons no contexto da relatividade geral, quando ela colapsa, uma parte, a maior parte da energia cai para o interior do horizonte, mas no exterior fica uma nuvem de energia que é inestável, está sendo absorvida pouco a pouco, mas com um ritmo de absorção muito lento. Portanto, esse objeto realmente é um buraco negro com cabelo. Então, esse cabelo está sendo absorvido pouco a pouco pela estrela. É justamente essa energia que está ainda caindo o que mantém aberta a garganta do buraco de minhoca, no interior do buraco negro. Realmente não temos bastante capacidade numérica para continuar a evolução numérica para tempos infinitos, porque o problema técnicamente é difícil, é muito exigente. Então, estamos limitados no tempo e não sabemos o que realmente acontece com essa estrutura para tempos muito tardios. Portanto, seria um objetivo prioritário obter um modelo analítico para estudar o limite asintótico dessa estrutura. Mas, basicamente, o que temos fora é iso. É unha estrela, é un buraco negro con cabelo e asintóticamente o espazo de Minkowski. Agora, ponto 2. A solución con núcleo de Sitter é estável? A solución de Bardeen, quer dizer? Eu non sei, realmente non sei se é estável. Eu diría que non son estáveis. Aí podemos discutir realmente sobre o artigo seu con Julio. É que naquele artigo, Gonçalo, a gente tem 2 soluções. Uma é singular e a outra forma um caroço de De Sitter, né, interno. Mas a gente não fez essa análise, mas eu desconfio que ela é instável. Ela é instável e vai para uma singularidade também, sob perturbações. Mas a gente não verificou isso. Sim, mas tem que fazer uma análise detalhada para saber exatamente que tipo de inestabilidade tem. Então, nesse momento, eu realmente não sei o que dizer. Isso exige muito trabalho. Saber se é estável e que tipo de inestabilidade. Mas, em geral, eu diria que o caso de Bardeen, por exemplo, Bardeen é uma teoria, não é uma teoria, é um elemento de linha. Portanto, como não tem teoria associada, pues não sabemos quais são as equações que governam essa dinâmica. Portanto, podemos assumir que é uma solução da relatividade geral, a partir de aí encontrar a fonte de matéria que gera isso, e aí, a partir desse momento, poderíamos estudar as perturbações do sistema. Quase com absoluta certeza, eu diria que o sistema é inestável, porque a estrutura do buraco negro de Bardeen é de tipo Reisner-Nordström, porque tem 2 horizontes, e normalmente o horizonte interno sempre é inestável, porque tem esse fenómeno de mass inflation que acontece aí no contexto dos buracos negros cargados. Portanto, eu diria que a solução de Bardeen é todas essas soluções que tem 2 horizontes como um núcleo de Sitter vão ter essa limitação, que é independente do núcleo de Sitter, é devida ao horizonte interno. A parte do núcleo de Sitter, eu já não sei se isso pode ser estável ou não. Mas, em conjunto, essas soluções geralmente são
inestables. Ok, a terceira pergunta, se o universo fose un white hole, para onde foi a información da fase de black hole? Ben, realmente, se pensamos un pouco sobre ese modelo que eu mostrei, vamos ver, por aquí teño alguna frase nese sentido, acho que estaba por aquí. Sí. Que cuando ese buraco negro, esa estrela colapsa e forma un buraco negro e cría a garganta e xera o novo universo bebé, ese universo é un universo me expansado. Por tanto, a fase de expansado mostramos aquí que justamente de tipo exponencial. O ritmo de expansado desa esfera, dese universo, do rayo dese universo, é exponencial. Por tanto, iso é compatível con a visão que temos sobre o inicio do noso universo. A fase de Sitter, a fase inflacionaria do noso universo, é de tipo exponencial, é justamente como iso. En algún momento posterior, esa fase inflacionaria muda, termina, e comenzan outros procesos. Entón, aquí non temos capacidade numérica para ir alén de tempo 90 e pouco, porque ten limitações no látiz que usamos para facer a integración numérica. Entón, mas sería moito interesante estudar o que acontece moito além desa rexión de aquí. Porque perfectamente podería acontecer que a fase inflacionaria do noso universo fose resultado do colapso de unha estrela anteriormente. Por tanto, podería ser que estamos morando no interior de unha estrela colapsada, no universo bebé, no baby universe, que emerge dese colapso gravitacional. É unha idea que surge naturalmente de aquí, mas, evidentemente, non temos dados para confirmar iso porque a evolución numérica termina aquí. Deberíamos ir até tempo 1000, 2000 ou até máis. Non sei. Eu gostaría de acreditar que o modelo pode justificar nosa existencia como o colapso, o fin da existencia de outro sistema anterior. O Saulo agradeceu aqui no chat, o Davi disse que precisa sair e agradeceu, e eu vejo que o Haroldo levantou a mão virtual dele, então... Sim, eu tenho algumas perguntas para fazer assim, sobre a apresentação que me surgiram aqui. A primeira é sobre a questão das condições de energia nessas teorias além da relatividade geral, né? Porque em relatividade geral, em geral, se você quer ter uma solução que é regular na origem, né, você tem que violar alguma condição de energia, né? Geralmente, por exemplo, Bardeen e essas soluções de eletrodinâmica não linear, eu acho que violam a condição de energia forte. Isso também acontece nessas teorias além da relatividade geral ou não é necessário, porque tudo vem do setor da geometria, digamos assim? Bem, a pergunta é muito boa, mas o que realmente é importante é entender a utilidade das condições de energia. As condições de energia são estudadas para determinar en que momento a força gravitacional deixa de ser convergente. Quando as condições são satisfeitas, a gravidade é atractiva. No momento en que são violadas, pode surgir gravidade repulsiva. Ok? Então, no contexto da relatividade geral, iso está codificado nas condições de energia. Aquí, realmente non conferí as condições de energia porque existe un mecanismo gravitacional que é o responsável de gerar gravidade repulsiva, que son os termos cuadráticos da teoría. Entón, esa nova dinámica gravitacional é o que cría o efeito de gravidade repulsiva a densidades de energía moito altas. E iso é o que faz que cando o núcleo da estrela está moito colapsado, esa región do espaço-tempo comece a expandir como un modelo inflacionario cosmológico. Ese mecanismo de gravidade repulsiva. Inicialmente, o colapso é debido á gravidade atractiva, mas cando chega a un certo nivel de densidade de energía, aí algo muda un sinal que basicamente faz que agora a gravidade seja repulsiva. E iso é o que cría esa transición entre superficie presa, un buraco negro,
para superfície antipresa, não? Que seria buraco branco. Sim, Okay? sim, Então, entendi. o fundamental é esse aspecto. Entendi. E sobre essa questão da evolução das estrelas de Bósforo, né, que vocês mostram que surge uma outra região acidoticamente plana lá. Assim, numericamente, quando a gente faz o caso estático, né, o domínio da coordenada radial vai de 0 até infinito, né? Nesse caso das evoluções, assim, como é que vocês fazem para mapear aquela outra região, assim, porque ela vai de menos infinito até mais infinito, como é? Assim, vocês começam com uma solução que vai de 0 a infinito, e aí depois você tem um domínio que vai de menos infinito a mais infinito, como é esse detalhe numérico, né? Sí, a questão é distinta. Aqui tem que interpretar. Estamos trabalhando em simetria esférica, mas usando uma descomposição da métrica de tipo 3+1. 3+1, com essas variáveis de BSSM. Então, podemos dizer que o sector esférico é uma função da posição e o tempo, de uma variável x e uma variável t. Né? Então, você tem definido um látice em termos da variável x. Né? E a partir daí faz evoluções temporais. Pois, resulta que uma região desse látice que está perto da circunferência que define o centro, essa é a região que a função área associada a esse domínio, essa começa a crescer. Entendi. O número de pontos que a gente tem acessíveis é pequeno. Por isso não podemos explorar todo o detalhe. Por isso essa esfera, quando começa a crescer, finalmente fica plana e aí perdemos muita informação, porque o nosso látice é reduzido. Então, entendi. Tá, então é como se fosse uma nova coordenada, um x, né, que é o do R, do R do caso estático, né, do R do T do caso estático. Claro, não é tão fácil interpretar isso. Por isso, esse R do caso estático não é tão óbvio, porque é uma R que depende de x e de T. Ok? Então, não é fácil a interpretação. Por isso que usamos a função g, θ, essa daqui. Não a função r quadrado, porque não existe r quadrado. É uma função de x e do tempo. Tá bom? Acho que você ficou... eu acho que ele... Bom, o Dionísio mandou uma mensagem dizendo que ele tinha algumas coisas para comentar, mas que ele precisou sair. E o Daniel Vanzella está com a mão levantada. Daniel. Sim. Oi, Gonzalo. Obrigado pela apresentação, cara. Foi muito clara, muito boa e muito interessante. Deixa eu perguntar uma coisa com relação a esse Baby Universe, né? Que depois passa por uma fase de expansão exponencial, mas você disse que não tem poder computacional suficiente para evoluir muito essa fase interna, né? Mas eu imagino que dê para pelo menos fazer, uma vez assumindo algumas coisas de como vai proceder, vai continuar essa expansão, e você podendo fazer o mapeamento, né? Porque pelo que eu entendi, e acho que isso é relativamente natural, né? Você sempre pode mapear essas teorias em relatividade geral, mais alguma lagrangiana de matéria, talvez meio exótica, o que faria com que a gravitação modificada fosse mais natural do que considerar que temos relatividade geral, mais algo muito exótico, né? Mas fazendo esse mapeamento, lá no Baby Universe, fazendo esse mapeamento suponha que a gente esteja vivendo nesse Baby Universe e a gente está interpretando os dados que a gente observa segundo relatividade geral, né? Haveria alguma maneira de fazendo até uma análise analítica mesmo, mas fazendo até uma investigação analítica, mapeando como que, se a gente estivesse nesse Baby Universe, a gente aceitando a relatividade geral, não seria possível talvez analisar se essa fictícia lagrangiana de matéria conteria algo que poderia ser responsável, por exemplo, por energia escura ou mesmo matéria escura nesse Baby Universe, sem necessitar, além dos campos do modelo padrão, de outros campos exóticos?
Bem, isso é complicado. Deixa ver se entendi a pergunta. Temos uma teoria gravidade modificada com matéria, fazemos um mapeamento e encontramos relatividade geral com matéria exótica. Se podemos interpretar essa matéria exótica como matéria escura ou algum tipo... Isso, mas dentro lá do... Porque, assim, para você realmente... A condição inicial, se você começou com uma estrela, né, no universo que não seria mais o nosso, né, lá no universo que é assintoticamente plano. Você começou com uma estrela, então ela tem alguns parâmetros para descrever, né? Você tem a massa total dela, tem os campos, ou seja, tudo bem, aqui você considerou que a estrela por si só era uma estrela de bósons, mas ela poderia também, imagino, ter componentes de matéria padrão, né? Algo assim, além da componente de bósons. E aí você tem o colapso, então assim, você começaria com esse Baby Universe tendo pelo menos alguns parâmetros estabelecidos como condições iniciais que vieram do colapso, né? Minha pergunta seria se, por exemplo, essa parte do próprio campo escalar que foi absorvida, né, pelo que está caindo até, você até mencionou que o que mantém, na verdade, a garganta aberta é esse cabelo, né, que continua sendo absorvido. Minha pergunta é se teria como, se você, sei lá, vocês pensaram se daria para fazer uma investigação nesse Baby Universe, passar dessa fase de expansão exponencial, que tem toda a cara, né, de uma fase inflacionária. Mas se a isso poderia se seguir uma fase dominada por radiação, uma fase dominada por matéria, e eventualmente essa contribuição dessa matéria exótica na qual você pode mapear a sua gravidade modificada, se ela poderia dar origem a essa fase atual, né, de expansão acelerada atual, que não é uma fase de expansão rápida, mas é uma fase dominada por algo que teria uma componente com W próximo de -1, ou até, pelo que eu ouvi falar, está sendo até favorecido coisas mais negativas. Então seria, se depois do colapso, essa matéria escalar que ha sido absorvida no novo universo, se isso poderia ser observado e analisar os detalhes dessa matéria. Isso. Para interpretarlo como hoje em dia, ser responsável de matéria escura ou de energia escura. Pois imagino que sim, só que temos limitações técnicas. Mas você acha que algo analítico não daria para fazer sem necessidade de numérico? É altamente não trivial. Okay. Mas estamos trabalhando nisso. Ok. Mas não é fácil, porque o conjunto de equações não é trivial. Aqui a evolução, o número de equações é gigante. Temos um monte de equações porque temos muitas funções para fazer a evolução. E depois simplificar isso não é fácil. Tá. Ok. Obrigado, Gonzalo. Obrigado. Então, só uma correção, eu disse que o Dionísio tinha saído, mas o Dionísio não saiu, o Dionísio ainda está aqui. O Haroldo disse que, de fato, a internet dele tinha caído, mas que ele já tinha finalizado as perguntas e agradeceu. Tá? O professor Tiago Caramês disse que precisou sair, agradeceu o seminário. Obrigado. E o Saulo também agradeceu o seminário. E, com isso, eu acho que a gente pode encerrar. Né? Então, acho que mais uma vez, então, agradecer ao Gonzalo o Daniel levantou a mão novamente. Daniel? Não, foi acidental, desculpa. Eu ia bater palminhas e esqueci, eu errei. Tudo bem. Bom, então vamos agradecer ao Gonzalo pela disponibilidade em discutir todas as nossas dúvidas. Bom, Gonzalo, muito obrigado mais uma vez. E, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau.